Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. O podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha começa agora uma série de programas sobre o balanço do 7º Congresso do PT, realizado no fim de semana dos dias 22, 23 e 24 de novembro em São Paulo. No programa de hoje, a gente conversa com o companheiro Walter Pomar, que foi candidato a presidente nacional, e com a companheira Natália Sena, integrante da direção nacional do PT. Olá, Patrick. Olá, Natália. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Oi, Patrick. Oi, Walter. Como vocês já sabem, o nosso podcast é totalmente gravado por meio de troca de áudios de WhatsApp. Eu sou o Patrick e sempre conduzo as conversas junto com vocês. Pois muito bem, Natália, Walter, vamos começar com um retrospecto, né? Preliminarmente, assim, o que a gente pode ir pontuando das questões que marcaram o processo de chegada até esse 7º Congresso e do que de fato a gente já pode apresentar como um balanço, né? No caminho percorrido até a sua realização. Pois é, Patrick, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019, realizamos o 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ainda não foram divulgadas oficialmente as resoluções aprovadas pelo Congresso, ainda não foi divulgada a composição detalhada da nova direção nacional do PT, ainda não sabemos quem são os integrantes da Comissão Executiva Nacional e quem ocupará posições importantes nessa nova executiva, como a Secretaria-Geral, a Secretaria de Organização, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Relações Internacionais e a Tesouraria. Porém, já estão aparecendo de todos os lados balanços, avaliações, descrições, relatos sobre o que ocorreu no Congresso. Por isso, esse podcast vem em ótima hora, para que a gente possa contribuir nesse debate, contribuir nesse processo de avaliação do 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Bom, sobre o 7º Congresso, eu acho que é importante a gente falar o que foi, em termos de conteúdo, o debate que foi feito no Congresso. E para isso é importante resgatar um pouco do histórico do processo que culminou na realização do 7º Congresso. Desde o final do ano passado, diversas correntes internas do PT começaram uma luta para que o 7º Congresso fosse convocado, o que a gente chamou de movimento rumo ao 7º Congresso. O entendimento sobre a necessidade de o PT realizar um congresso se baseava no óbvio, que Lula estava preso, Bolsonaro tinha ganhado as eleições. Diante disso, o PT precisava se reunir, fazer balanço sobre a situação política e tirar uma linha política adequada para uma situação inédita na história do partido e do país, né? Situação muito ruim do ponto de vista dos setores democráticos, populares e socialistas, enfim, do ponto de vista da classe trabalhadora. É sempre bom lembrar que, nesse momento, teve gente da CNB que falou contra ter congresso, pois, segundo essas pessoas, congresso seria para momentos excepcionais, como se estivéssemos diante de uma situação de normalidade. Então, na nossa opinião, isso reflete bem o que foi a batalha para que o 7º Congresso acontecesse e, obviamente, tem efeitos sobre o que ele realmente foi. O 7º Congresso, apesar de convocado, durante o período da sua organização, nos últimos 6 a 8 meses, ficou evidente a ausência de disposição para que fosse feito um debate de fundo sobre a situação política, a estratégia e a organização partidária. Primeiro, a gente teve que brigar para incluir o tema da estratégia entre os temas do Congresso. Depois, foi a voto no Diretório Nacional se o tema do programa poderia ser discutido no Congresso. Também houve discussão sobre se temas organizativos que constam no Estatuto poderiam ou não ser debatidos e deliberados por um Congresso que não seja um Congresso estatutário. Ou seja, o Congresso é soberano, é o espaço supremo de decisão do partido, mas tem gente que achava e que defendeu que uma comissão organizadora ou uma direção nacional, em final de mandato, poderiam limitar a atuação do Congresso partidário.
Isso é revelador, né, de uma certa concepção que vem ganhando espaço no PT, que é muito perigosa para a democracia interna, de que a gente tanto se vangloria de ter. Isso sem falar no problema das fraudes, que já mencionamos inúmeras vezes aqui no podcast, que acabou acontecendo uma situação absurda, muito bizarra e, enfim, surreal, de que as denúncias feitas não foram respondidas. Nem para dizer que houve fraude ou que não houve, simplesmente não foram respondidas, né? Infelizmente, uma maioria na Comissão Executiva Nacional resolveu tocar o Congresso para frente, validar os resultados sem apurar, sem dar nenhuma consequência às denúncias de fraudes e irregularidades que aconteceram. Enfim, o fato é que o Congresso aconteceu, formalmente não houve limitação de que qualquer tema fosse tratado, mas na prática quase nenhum debate político aconteceu no Congresso em si, não aconteceu nenhum debate entre os candidatos a presidente, nem no Congresso, nem antes do Congresso, e o resultado é que não há uma linha política que possa se afirmar que tenha sido definida pelo Congresso. Pois então, Patrick, participaram do Congresso 800 delegados e delegadas. Para ser mais exato, 400 delegadas e 400 delegados, representando as 9 teses que disputaram as eleições do dia 8 de setembro de 2019. O Congresso foi realizado na Casa de Portugal, que fica no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Ele começou, na verdade, um dia antes, no dia 21, quando ocorreu a reunião do Diretório Nacional do PT. A abertura oficial do Congresso foi no dia 22, com a participação do presidente Lula. No dia 23, houve a defesa das teses e a escolha da tese guia e o debate em grupos sobre emendas à tese guia. E no dia 24, foi o momento de eleição do Diretório Nacional, da Presidência Nacional e também da votação de emendas à tese guia aprovada no dia anterior. A tese guia que foi aprovada, que é apresentada pela tendência CNB, por exemplo, não tratou do assunto organização partidária. Apesar de esse ser um tópico dos temas do Congresso, de haver grupos de trabalho específicos para pensar em emendas sobre esse tema não existia na tese guia que foi aprovada. Além disso, o núcleo político da tese foi a manutenção da estratégia de conciliação e a insistência na busca pelo centro perdido, além do foco total em derrotar a direita pela via institucional. Para se ter uma ideia da ausência de debate durante o Congresso, apenas 2 emendas ao texto da CNB foram a voto no plenário, e ambas foram derrotadas, sendo que existiam 16 pontos de divergência que deveriam ir a voto, segundo a Comissão de Sistematização. Isto, na nossa opinião, significa que o Congresso não foi capaz de produzir uma política que nos coloque em condições de enfrentar a situação que o partido, que o país, que a classe trabalhadora brasileira terá que enfrentar no próximo período. Fora esse apanhado geral, esse resumão aí que vocês fizeram, também aconteceu, antes da abertura oficial do Congresso, uma reunião do Diretório Nacional do Partido. O que aconteceu nessa reunião, hein, Walter? Olha, Patrick, a reunião do Diretório Nacional do PT, realizada na véspera da abertura do 7º Congresso Nacional, foi efetivamente um evento na vida do partido. Não por aquilo que a reunião deliberou, porque ela não deliberou nada, e também não por aquilo que ela discutiu, porque, como nós veremos, a discussão foi muito insuficiente e prematura, num certo sentido. A reunião do Diretório Nacional do PT, realizada dia 21 de novembro, num hotel próximo da Praça da República, foi um evento porque pela primeira vez na história desse partido, a direção nacional não julga os recursos referentes a supostas ou reais fraudes ocorridas no processo de eleição de delegados e delegadas. Veja, desde que o PT é PT, ele elege as suas direções, os seus delegados, através de processos e nos quais, eventualmente, há recursos alegando irregularidades ou até fraudes.
E sempre as respectivas direções nacionais deliberavam sobre essas acusações antes de que o Congresso se reunisse, de maneira que não houvesse recurso pendente sobre nenhum dos delegados presentes. Eu podia gostar ou não do que a direção nacional houvesse decidido, mas havia uma decisão. Ou seja, os delegados e delegadas que estavam lá tinham o seu mandato reconhecido. Sobre ele não pesava nenhuma acusação pendente. Todas as acusações tinham sido deliberadas. Pois bem, dessa vez não foi assim. Por incrível que possa parecer, o Diretório Nacional decidiu não decidir. Ou seja, o Diretório Nacional do PT deliberou que não deliberaria sobre nenhum dos recursos. Portanto, todos aqueles que foram eleitos, mesmo em processos irregulares, mesmo em processos sob acusação de fraude, teriam seu mandato garantido. Como isso é muito feio, a direção nacional, por voto da maioria, é claro, também decidiu criar uma comissão de averiguação. Essa comissão de averiguação não teria o poder de revogar o mandato de delegado algum, mas pelo menos poderia impor sanções àqueles que houvessem cometido irregularidades e fraudes. Era uma espécie de reparação moral. Não haveria reparação de fato, porque os mandatos que eventualmente tenham sido roubados não seriam cancelados, mas haveria pelo menos uma reparação moral. Pois bem, para nossa surpresa, na reunião do Diretório Nacional do PT, não foi a debate o relatório dessa comissão de averiguação. E o que foi debatido na reunião do Diretório Nacional, dia 21 de novembro, véspera do 7º Congresso Nacional do PT? A situação internacional? Não. A situação nacional? Também não. O único ponto em debate foi o processo eleitoral de 2020. E o grave, o bizarro, é que, ao invés de abrir esse debate sobre 2020 com um informe da direção nacional, da Executiva Nacional, da Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, se achou por bem convidar duas pessoas para fazer uma abertura da discussão. Um advogado, o companheiro Eugênio Aragão, que fez um informe sobre a legislação que rege o processo eleitoral do próximo ano, e um suposto especialista na cabeça do povo brasileiro, um desses supostos especialistas em pesquisa, que deveria ter feito a apresentação de um cenário sobre 2020, mas ao invés de fazer isso, requentou dados e informações já muito conhecidas e agregou a opinião dele sobre quem deveria e quem não deveria ser candidato do PT em várias cidades do país. Ou seja, do ponto de vista dele, não se sabe que encomenda ele recebeu, se foi essa ou se foi outra, mas do ponto de vista do partido é uma terceirização de responsabilidades. É como se a direção do partido terceirizasse para técnicos a elaboração de uma opinião política. Um tipo de postura que não é novidade, mas que continua presente no nosso partido, apesar da experiência ter demonstrado que isso não funciona. Depois que falaram os dois convidados, os integrantes do Diretório Nacional fizeram uso da palavra e vários chamaram atenção para o óbvio. Não se pode dissociar 2020 do que está acontecendo aqui e agora. O correto teria sido debater a tática do PT neste momento, para acumular forças para um resultado eleitoral em 2020 favorável. A ideia de discutir a tática eleitoral à parte é incorreta, como a vida já demonstrou diversas vezes. E também é incorreta a opinião que apareceu no Diretório Nacional de defender uma política de alianças ampla, que seus defensores falam rumo ao centro, mas na verdade é rumo à direita. Ou seja, há dentro do partido, continua havendo, aqueles que defendem apoiar candidaturas e partidos vinculados ao golpismo, sob o argumento de que nessa ou naquela eleição o que está em jogo são questões locais, ou sob o argumento de que nessa ou naquela cidade, aquele partido e aquele candidato não é tão golpista assim, se arrependeu, não vai falar do assunto, hoje critica o governo Bolsonaro e assim por diante. Nós, evidentemente, vários setores do partido defendemos uma política de alianças claramente de esquerda.
Nós precisamos de uma política de alianças, não só para enfrentar 2020, mas para enfrentar o governo Bolsonaro e tudo o que isso significa, uma política de alianças de esquerda. Cara, Walter, eu vou até aproveitar esse teu informe sobre a reunião do diretório que antecedeu o Congresso para falar sobre a comissão de sistematização. Eu acompanhei a comissão, ela foi instalada no sábado, após a votação da tese guia, e teria que trabalhar à noite do sábado com as emendas que viriam dos grupos de discussão. Acontece que quase nada chegou dos grupos. Não foi porque não teve debate, não, muito pelo contrário. Não houve um procedimento de encaminhamento dessas emendas adequado até a comissão. Então a gente tomou conhecimento de muito pouco do conteúdo dos debates. Ainda assim, um dos temas mais presentes nos poucos informes que nos chegaram davam conta justamente da discussão sobre as frentes e a política de alianças que o PT deve adotar. Certamente, se o Congresso fosse um pouco mais bem organizado, esse seria um tema que renderia muito. E como a Natália mencionou no começo do podcast, no começo do seu informe, fora as votações que foram em cédula para presidente e para a direção do partido, o plenário do Congresso Nacional, do PT, só votou mesmo, de fato, 3 vezes. Votou a primeira vez para a tese guia e depois só foi votar no domingo 2 emendas a esta tese guia. E uma delas tratava justamente da discussão sobre a política de alianças que o PT tem que adotar. Porque nos grupos de discussão, e esse foi um tema interessante de tratar dentro da comissão de sistematização, foram muitas, foram algumas as emendas que diziam que o PT tinha que adotar uma linha, de fato, de alianças com partidos de esquerda, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com o movimento sindical, uma frente que freie o bolsonarismo nas ruas, e não apenas uma frente mais ampla, em nome de uma democracia em abstrato, para impor derrotas institucionais ao governo Bolsonaro, fazendo alianças inclusive com a centro e a centro-direita. Só que quando nós chegamos na comissão de sistematização, e esse debate começou a ser feito, porque havia a possibilidade, claro, a comissão existia para isso, de nós chegarmos a algum grau de consenso. E, portanto, chegando num texto de consenso, não ter a necessidade da votação ir a plenário. Mas, evidentemente, que não houve consenso nenhum. E isso expressa a profunda divergência que existe no interior do partido sobre o que fazer. Ou seja, para onde o PT tem que caminhar. E essa certamente seria uma divergência que teria rendido muito mais se o Congresso tivesse permitido. Para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, em certo momento, já na madrugada, do sábado para o domingo, na comissão de sistematização, quando nós argumentamos que a linha adotada pela maioria do partido era uma linha de conciliação, alguns membros da comissão que representavam ali a maioria ficaram extremamente irritados com essa afirmação, a ponto de dizer que não há conciliação nenhuma e que jamais ficariam dentro de um partido que pratica conciliação de classe. Não havia consenso, e aí é que não houve consenso mesmo. E sem consenso, essa foi uma das emendas que foi para a votação em plenário no domingo pela manhã. A defendeu o companheiro Breno Altman, mas prevaleceu a tese da maioria, e a tese guia continuou com a sua redação original. Sobre os detalhes da votação, sobre o conteúdo político da emenda apresentada, sobre as demais emendas discutidas na comissão de sistematização, a gente conversa no próximo podcast. E a gente também vai apresentar as defesas realizadas, entre elas pelo companheiro José Genuíno Neto, pelo companheiro Rui Falcão, pelo companheiro Walter Pomar, pelo companheiro Breno Altman e pela companheira Jandira Uehara, que defenderam a candidatura, a chapa e as propostas de emenda à tese guia no 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Companheiros e companheiras, saudações petistas e sigam acompanhando o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha.
eu quero dizer para vocês que eu vivi no fio da navalha em alguns momentos. E nesse fio da navalha, as nossas crenças revelam que aqueles que transformam a vida e o sentido dela nas causas da transformação, aqueles que não se humilham, porque a humilhação é a morte, a luta é só o risco de morrer.